Olá a todos, bem-vindos a mais um curso online de introdução ao SolidWorks. Hoje, na oitava sessão, vamos abordar o tema de conjuntos bottom-up. A agenda para a sessão de hoje é esta que aqui está, ou seja, inserir peças, relações de montagem, subconjuntos, analisar os conjuntos em si e entre todas as outras opções. E vou começar por falar um bocadinho o que é esta situação do bottom-up. Existem duas técnicas de modelação de conjuntos em SolidWorks, o bottom-up e o top-down. No bottom-up, entende-se que as peças já estão previamente modeladas e os ficheiros criados no vosso disco rígido, e vamos criar um conjunto e vamos inserir as peças nesse conjunto e relacioná-las através de meios, de forma a que esse mesmo conjunto fique completamente rígido, ou seja, sem qualquer movimento, ou vamos deixar alguns graus de liberdade livres para haver movimentos de deslizamento, rotação ou algo mais complexo. No bottom-up, não será abordado nesta sessão, mas convido-vos depois a explorarem essa questão na ajuda do SolidWorks. Subentende que nós temos uma peça base que introduzimos no conjunto e depois vamos modelar todas as outras peças dependentes dessa mesma peça base. Ora, e voltando aqui ao tema dos conjuntos bottom-up, como é que funciona, qual é que é a regra principal ou umas boas práticas de modelação? Qual é que é, primeiro de tudo, a primeira peça a inserir dentro do conjunto? Ora, se nós pensarmos, por exemplo, num carro, qual é que será a peça base do carro à qual todas as outras irão ser fixas, acopladas, presas ou qualquer outro tempo? É exatamente o chassi do carro. Ou seja, o chassi do carro é a nossa peça base, onde todas as outras peças, todos os outros conjuntos vão ser acoplados. E quando estamos a criar um conjunto SolidWorks, a filosofia inicial de criação de conjunto é exatamente essa mesma. Ou seja, nós vamos ter que inserir a peça base, ou seja, o chassi, onde depois iremos introduzir e acoplar, relacionar outras peças ou inclusive outros conjuntos mais pequenos. Isto porquê? Porque o carro, efetivamente, é um conjunto grande, com milhares de peças, mas a nível de CAD, a nível de modelação de SolidWorks, acaba por ser um conjunto grande, composto por vários conjuntos pequenos, e cada um desses conjuntos pequenos vai ter várias peças ou vários conjuntos com mais peças dentro de si. Este tipo de modelação, de técnica, ajuda na performance do software e simplifica muito a modelação de conjuntos. E vou passar já aqui diretamente para o SolidWorks para vos mostrar exatamente o exemplo com o qual nós vamos trabalhar hoje. Ora, o conjunto que nós vamos fazer é este que está aqui, é este cardan, e ele tem aqui algumas relações entre si que permitem realizar este tipo de movimento. Okay? Podemos ver que este cardan é composto por várias peças e um subconjunto que é o conjunto da manivela. Ou seja, temos aqui um conjunto da manivela, que é um conjunto mais pequeno, composto somente por 3 peças, e que, por sua vez, foi inserido no conjunto principal, foi este conjunto do cardan. Ora, e vai ser exatamente isto mesmo que este conjunto nós vamos construir hoje. Voltando um bocadinho à temática do chassi do automóvel, qual é que seria a peça principal, a peça base deste conjunto, à qual todas as outras estão acopladas? É exatamente esta peça azul que está aqui, okay? Convenientemente chamada de base. Esta peça está fixa no espaço, ou seja, se eu tentar arrastá-la não consigo. Okay? O componente selecionado está fixo, não pode ser movido. E isso também é visível pela letra F junto ao nome do ficheiro. Todas as outras peças e subconjuntos têm um sinal menos, que aqui está, porque têm movimento, conseguem mover-se no espaço. Se eu, por exemplo, observarmos aqui a manivela, podemos ver que a manivela braço, a peça manivela braço, não tem sinal menos nem tem a tecla F, porque ela encontra-se também presa no espaço, mas através de relações. Ora, sem querer adiantar muito mais nesta parte que aqui está, vamos então passar à construção deste conjunto. Ora, nas sessões anteriores do SolidWorks, foram-vos apresentados vários tipos de ficheiros, nomeadamente de peça e ficheiros de desenho. Neste caso, o ficheiro que nós vamos construir é um ficheiro de conjunto.
Clicamos OK. E assim que abrimos o ficheiro conjunto, pela primeira vez, é-nos dada a opção de inserir peças dentro deste conjunto. Ora, estas peças podem ser inseridas, cá está, posso vir a Browse, posso vir, por exemplo, aqui à pasta onde tenho os ficheiros que pretendo introduzir peça, e vou então selecionar aqui o ficheiro base. Open. E este ficheiro, quando for introduzido no conjunto, ele vai ficar completamente fixo no espaço. Esta parte aqui entra-se logo, e nesta questão, entra-se logo numa primeira boa prática de modelação, que é onde é que eu vou colocar esta peça no espaço. Regra geral, esta peça deverá estar relacionada com a origem do conjunto de alguma forma. Poderá ser com a origem da peça coincidente com a origem do conjunto, poderá haver relações de distância entre as entidades principais do conjunto, ou seja, os planos da frente, direita e esquerda, e a origem do conjunto, ou qualquer outro tipo de situação. E como é que nós vamos colocar, neste caso, esta peça coincidente com a origem do conjunto, se nem sequer temos os termos visíveis? Ora, uma das formas é, por simplesmente, chegar aqui, selecionar a peça e clicar no comando, no OK, e automaticamente a peça é colocada no espaço. Podemos ver que temos aqui o heft fixo, a origem do conjunto está aqui e a origem da peça também está aqui, exatamente na mesma posição. Ou seja, ao introduzir a peça, simplesmente aceitamos no verde e a origem da peça é colocada na origem do conjunto. Obviamente que isto também obriga a algumas boas práticas de modelação na peça, de forma a colocar a origem da mesma numa posição conveniente. Por exemplo, se eu colocar a vista isométrica, posso ver que, se for fazer o desenho técnico deste conjunto, esta será a vista isométrica que será criada. O conjunto ficará nesta posição. Ora, outra forma de colocar a primeira peça no conjunto é, mais uma vez, venho aqui, Assembly, Insert Component, Browse, ou seja, volta à mesma caixa de diálogo inicial, seleciono a peça base e vou expandir a árvore de operações do conjunto e posso ver que tem aqui a origem do mesmo, e se clicar na origem, automaticamente a peça fica com a origem coincidente, mais uma vez, com o conjunto. Não só as origens ficam coincidentes, mas também os planos principais da peça e do conjunto também ficam coincidentes entre si. Outra opção ainda, e vou apagar esta peça mais uma vez, é, ao inserir o componente, ter as origens visíveis, ou seja, posso vir aqui à visualização, ver os sistemas de coordenadas, ver as origens e, quando colocar o rato em cima da origem do conjunto, esta automaticamente põe as duas origens coincidentes, e posso ver exatamente isso mesmo no ícone do rato, e tenho a peça colocada ali no conjunto. Ora, esta vai ser a posição final da peça, não vou mexer mais, vou só gravar aqui o ficheiro e vou chamá-lo exatamente de Cardan. Ora, antes de continuar a introduzir as restantes peças, vou só desligar aqui as origens, vamos falar um bocadinho do interface gráfico e dos comandos. Como podem reparar, ao abrirmos o ficheiro de conjunto, ou criamos o ficheiro de conjunto, o Command Manager é específico para conjuntos, ou seja, quando estamos a trabalhar com peças, normalmente aparece aqui Feature, Sketch, Feature, Sheet Metal, Elements e afins, mas como estamos a trabalhar com um conjunto, temos então aqui ferramentas para trabalhar exatamente conjuntos. E vamos continuar a introduzir as restantes peças. Ora, já vos mostrei várias opções para introduzir a primeira peça, através aqui do Insert Components. Outra forma de introduzir as peças é, por exemplo, se tivermos um atalho na nossa Design Library, e posso mostrar, por exemplo, aqui, neste caso, vou buscar um atalho nesta que aqui está, exemplo. Posso ver então aqui a minha lista de peças disponíveis naquela pasta e vou então introduzir aqui a forquilha macho, simplesmente arrastando para o ambiente gráfico. Ao fazer isto, dá uma possibilidade de introduzir mais cópias da peça. Como não quero, vou carregar simplesmente na tecla Escape. Ora, esta peça, neste momento, ao contrário da primeira, não se encontra fixa no espaço. E podemos ver exatamente isso pelo sinal menos à frente do nome, que significa que esta peça tem 6 graus de liberdade. Ou seja, 3 de translação, em X, Y e Z,
e isto arrastando com o botão esquerdo do rato em qualquer entidade da geometria, ou se arrastar com o botão direito, eu consigo rodar a peça no espaço. Este tipo de manuseio da peça serve para nós a colocarmos numa posição mais conveniente para colocarmos a peça no sítio onde ela deverá ficar na base. Chamo também a vossa atenção, por exemplo, para o que está a suceder aqui. Reparem que a peça não tem qualquer sentido físico, ou seja, não existem limites físicos da geometria, e elas ficam completamente a interferir uma na outra, à espera que apliquemos as relações. Ora, falando em relações, como é que isto funciona? Nós temos aqui exatamente o comando de mate, ou relações, tradução direta para português, e basicamente nós vamos ter que aplicar relações entre as peças de forma a que o movimento da forquilha macho seja aquilo que pretendemos, ou seja, alguns aqui a rodar somente sobre o eixo. E os mates servem exatamente para bloquear graus de liberdade. E a teoria aqui, ou a lógica aqui, parte um bocadinho como se fosse uma peça na situação real, ou seja, nós primeiro iríamos alinhar o veio com o furo e depois encostaríamos esta face à face inferior. Ora, nos mates, o SolidWorks aplica mate standard automaticamente com base nas entidades selecionadas. Ou seja, se eu quero alinhar esta face cilíndrica e este veio, eu simplesmente seleciono a face cilíndrica, seleciono o veio e automaticamente é sugerido o mate de concêntrico que é aplicado e a peça é colocada na posição correta. Antes de confirmar a aceitação do mate, através aqui do Add Finish Mate ou aqui do sinal verde, nós podemos arrastar a peça com o botão, podemos arrastar a peça de forma a verificar. Neste caso aqui não me está a deixar, eu vou só cancelar esta outra vez. Ora, Mate, concêntrico aqui e, bom, vou aceitar aqui o Mate e vou continuar a dar os mates. Neste caso, o Mate concêntrico foi criado e podemos ver então que a peça neste momento já só se pode deslocar ao longo da Y e rodar sobre esse mesmo eixo. Neste caso, para que esta face não fique selecionada logo aqui diretamente, ou seja, se eu clicar, ele seleciona a face, e não é isto que eu pretendo. Volto a clicar outra vez para desselecionar. Se eu ficar a carregar no botão e arrastar a peça, eu posso ver exatamente os graus de liberdade que ela ainda tem disponíveis. E já agora, vou voltar aqui à edição do mate concêntrico para mostrar outra particularidade do comando, que é o facto do alinhamento da concentricidade poder ter duas posições, ou seja, ela pode estar com este alinhamento ou pode estar invertido. Okay? Ou seja, todos os mates, regra geral, podem ter dois alinhamentos, ou seja, pode ser paralelo ou antiparalelo, ou alinhado ou anti-alinhado, de acordo aqui com a linguagem de SolidWorks. A posição final que nós queremos é exatamente esta que aqui está, então vou mais uma vez aceitar aqui o mate, e para acabar de posicionar esta peça, só precisamos então de encostar estas duas superfícies, e reparem que ao selecionar as duas superfícies, automaticamente é-nos dada a possibilidade do mate coincidente, que podemos por simplesmente aceitar aqui no botão verde. Ora, a peça neste momento encontra-se posicionada tal como pretendemos e com o movimento exatamente que deve ter, ou seja, rodar sobre o eixo sem deslocar-se para cima e para baixo. O próximo passo será então adicionar aqui a cruzeta aqui no meio. Ora, já inserimos componentes através de Insert Components, já inserimos componentes através da Design Library. Outra opção que nós temos é, se tivermos o explorador do Windows aberto, podemos por simplesmente arrastar a peça para dentro do conjunto e esta é colocada automaticamente dentro do ficheiro conjunto do SolidWorks. Bem, vamos então aplicar aqui os mates ou as relações para posicionar a cruzeta e até agora mostrei-vos uma forma de aplicar os mates, que é exatamente vir aqui ao comando mate, selecionar as duas entidades, neste caso estas duas faces vão ser concêntricas, e aceitamos o mate. Outro detalhe que pode ser utilizado é selecionar primeiro as faces com a tecla Ctrl, tal como se quiséssemos selecionar dois ficheiros no explorador do Windows, e aplicar o comando mate. Reparem que automaticamente ele sugere o concêntrico
e o mate está dado. Outra forma seria selecionar com a tecla Ctrl as duas faces e ativar o comando mate aqui logo na barra de contexto, ou então aproveitar os quick mates que são sugeridos consoante as entidades selecionadas, e neste caso temos aqui o concêntrico, podemos automaticamente aplicar entre as duas peças. Próximo passo, colocar a cruzeta centrada aqui entre estas duas faces da forquilha macho. Ora, eu não sei muito bem quais são as cotas que as peças têm, não sei se a distância, se eu dividir esta distância por 1 milímetro, vou ter exatamente 1 milímetro aqui ao lado. Vou inserir, por exemplo, aqui um mate entre estas duas faces que aqui estão, e posso ver que as peças não têm exatamente a mesma dimensão, e mesmo que tente, por exemplo, colocar aqui um mate de distância, 0.5 milímetros, este mate o que vai fazer é vai-me tornar as duas peças, caso não estivessem as duas faces paralelas e com uma distância entre si, mas nada me garante que esta distância que tenho aqui é exatamente a mesma que tem aqui deste lado. Então, para esse efeito, vou usar um mate avançado, que é um mate de largura. Ora, até agora só vos tenho falado dos standard mates, ou seja, coincidente, concêntrico e de distância. O SolidWorks permite ainda aplicar mates avançados e mates mecânicos. Em mates mecânicos, neste caso, temos aqui pinhão e cremalheira, parafuso, junta universal, cam. Nos mates avançados temos aqui alguns mates de distâncias dinâmicas, acoplamento linear, ou ainda um mate de largura, que é exatamente o que nós pretendemos usar para centrar a cruzeta na forquilha. Ora, Width Selections e Tab Selections. E qual é que é a lógica por trás deste comando? Basicamente nós queremos centrar estas duas faces que aqui estão, da cruzeta, relativamente a esta face e esta face da forquilha. E automaticamente a cruzeta fica centrada. Podem ver que, antes de aceitar o comando, se eu arrastar a peça, consigo pré-visualizar o movimento permitido à cruzeta. Ora, se é exatamente isto que nós pretendemos, então basta aceitar o comando e a cruzeta neste momento encontra-se na sua posição final, em que pode girar sobre este eixo e pode ainda girar sobre o eixo da forquilha. Próximo passo, colocar então aqui a forquilha fêmea. Vou arrastar diretamente aqui da minha biblioteca, agora a forquilha fêmea, que está aqui. Arrasto e cancelo a introdução de uma segunda cópia da forquilha. Chamo a vossa atenção que quando quiserem colocar peças a partir da Design Library, não façam duplo clique. Porquê? Porque se eu fizer duplo clique, eu basicamente estou a abrir a peça. E não é isso que pretendemos. Eu quero arrastar a peça da biblioteca para dentro do conjunto. Okay? Ora, esta peça não se encontra numa posição fácil para aplicar os mates de forma fácil e ficar na posição final. Então eu vou rodar ligeiramente a peça para a posição mais ou menos próxima do final. E agora só temos então que colocar uma concentricidade entre esta face e a cruzeta e depois centrar novamente a cruzeta com a forquilha fêmea. Ora, outra possibilidade de aplicar os mates é, sabendo que quero aplicar um mate nesta face que aqui está, vou começar a arrastar com o botão esquerdo. E, pressionando somente uma vez na tecla Alt, ou seja, carregar na tecla Alt e largá-la de imediato, a peça fica transparente e posso ver ali o ícone de mate, ou seja, o clipe de papel, junto ao ícone do rato. E sempre que passar por cima de faces cilíndricas, o SolidWorks automaticamente sugere um mate de concentricidade. Ora, neste caso eu quero um mate de concentricidade entre a forquilha fêmea e a cruzeta que aqui está. Reparem, mate concêntrico e aceito. Ou seja, outra forma de aplicar mates às peças. Neste caso, agora a forquilha fêmea tem que ficar centrada ainda com a cruzeta. Vou puxá-la aqui um bocadinho mais para fora. E, em vez de aceder à peça ao comando dos mates para aplicar o mate, vou simplesmente selecionar aleatoriamente, ou seja, sem qualquer ordem específica, as 4 entidades que seriam selecionadas no mate. E reparem que o Quick Mate
automaticamente sugere uma meio de largura que podemos aplicar logo de seguida, poupando alguns passos e alguns cliques do rato. Finalmente, só temos então que alinhar estas duas faces das peças. Eu vou, neste caso, aplicar o comando de mate direto, não vou aplicar o mate coincidente, porque estas duas superfícies não podem ficar coincidentes entre si e o SolidWorks automaticamente sugere o paralelo. Porquê é que elas não podem ficar coincidentes? Porque existe uma folga entre elas. Ou seja, das duas uma, ou coloca a folga cá em cima e substitua aquele mate de coincidente entre a forquilha macho e a base por um mate de paralelo, ou então deixe ficar um mate de paralelo aqui na base. Isto porque o SolidWorks é um software matematicamente exato, não é? E as peças, as cotas das peças, são tais que não permitem a fêmea encostar. Ou seja, não só as cotas, como também os mates todos que foram dados em cadeia até chegarmos a esta posição. Então vou deixar um mate paralelo que é sugerido, vou aceitar. E, neste caso, podemos ver então que o conjunto está com o movimento relativo que é suposto ter, ou seja, o cardan está a cumprir o seu propósito. Vou gravar o ficheiro. E agora, falta-nos então fazer o quê? Falta-nos introduzir aqui algumas cavilhas e a manivela. E é exatamente aqui nas cavilhas que eu vos quero chamar a atenção para algo que pode ser muito importante em conjuntos grandes a nível de performance. Reparem que, mesmo sem ter lá as cavilhas, sem ter qualquer objeto físico, o cardan está a cumprir o seu movimento final. Ou seja, as cavilhas não são um elemento essencial da modulação de CAD, tal como quaisquer elementos de fixação, como parafusos, anilhas, porcas e afins. Ou seja, em regra geral, quando estamos a construir conjuntos, os parafusos somente são colocados para efeitos de lista de peças, para nós sabermos exatamente quantos elementos de fixação é que vamos necessitar no nosso conjunto, okay? Não estarmos a encomendar mais ou menos elementos de fixação, ou para, por exemplo, saber qual é que é o peso total, não é? Porque se eu tiver milhares de parafusos, se calhar o seu peso já vai ser considerável no conjunto em questão. Então, somente para esse tipo de situações é que se costumam colocar elementos de fixação quando eles são realmente necessários. Caso não seja, a nível de performance é muito mais fácil para o SolidWorks ou para o vosso hardware conseguir manipular conjuntos muito grandes de uma forma fácil. No entanto, vamos então colocar aqui as cavilhas. Ora, nós vamos precisar de 3 cavilhas e vou inseri-las através do comando Insert Components. Browse, vou buscar aqui a cavilha e neste caso vamos precisar de 3 cavilhas, 2 curtas e uma comprida. Ou seja, vamos precisar de uma comprida que atravesse em toda a profundidade o for de um lado ao outro e 2 curtas exatamente para depois não haver interferência entre cavilhas aqui no centro. E o ficheiro é só um, mas tem 2 configurações. Ou seja, tem uma configuração comprida e uma configuração curta. Este tema das configurações, eu lembro que já foi abordado numa sessão anterior, que poderão assistir acedendo à nossa página de Schedule, que eu já vou mostrar mais tarde. Neste caso, vamos colocar uma configuração comprida. Ok? Está colocado. E vou então aplicar os mates. Ora, ele tem que ser concêntrico. Vou aplicar nesta e vou dizer que elas vão ser concêntricas. E queremos centrar os dois, a cavilha relativamente ali à forquilha fêmea. Como é que eu vou fazer isto? Ora, ou posso ir pelo atalho, mais uma vez selecionando as teclas, com a tecla Ctrl, selecionando as faces envolvidas na relação. E temos aqui o mate de largura. Mas, curiosamente, eu estou selecionando uma face cilíndrica e não 2 faces planas. Ou seja, muitos pensariam que o ideal seria selecionar, por exemplo, estas 2 que aqui estão e estas 2 para centrar. Mas também posso fazê-lo com uma face cilíndrica. Ora, abrindo o comando, para mostrar mais em detalhe exatamente essa operação, na primeira caixa selecionamos as faces planas e na segunda caixa selecionamos a face cilíndrica e o que este comando faz, a lógica deste comando, basicamente ele cria um plano intermédio entre as 2 faces planas e vai torná-lo coincidente com o eixo da face cilíndrica, ou seja, de uma forma muito básica, é esta a lógica por trás deste comando.
Então, podemos ver que a cavilha fica automaticamente centrada fica centrada relativamente à forquilha fêmea. Quero introduzir agora duas cavilhas curtas para estes dois furos que aqui estão. Não vou inserir o componente, porque eu basicamente quero uma cópia desta cavilha que aqui está. Então, tal como nós fazemos quando queremos copiar um ficheiro de SolidWorks, nós utilizamos a tecla Ctrl para copiar esse ficheiro. Então, neste caso, eu vou, com a tecla Ctrl, arrastar esta cavilha aqui para o lado. Ou seja, e crio uma segunda cópia da cavilha aqui na minha área gráfica, na minha área de trabalho. Mas a configuração está errada. Eu quero configuração curta. Ora, clicando na peça da cavilha, temos então aqui acesso às várias configurações que a peça tem e posso dizer que quero a configuração curta e aceito no verde. E podemos ver então que a configuração da cavilha foi alterada para termos a configuração curta. Outra forma de fazer isto, eu vou copiar novamente uma cavilha comprida, é clicar na peça e aceder às propriedades da mesma e selecionar a configuração curta, que era o procedimento que tinha que ser realizado em versões mais antigas do SolidWorks. Logicamente que se eu tentasse copiar logo uma peça da configuração curta, automaticamente iria ter uma cavilha na configuração correta. Agora vou apagar esta peça, delete, e vamos então aplicar aqui os mates entre as várias peças. Ora, esta e esta têm que ser concêntricas, e esta peça, esta face que aqui está, tem que encostar a esta face que aqui está. No SolidWorks, tal como mencionei anteriormente, os mates standard são sugeridos automaticamente quando nós selecionamos duas entidades em peças diferentes, e quando nós selecionamos uma face cilíndrica e uma face plana, automaticamente é-nos sugerida a relação de tangente que vai colocar a cavilha na posição correta. Neste caso, vou então colocar esta cavilha aqui um bocadinho mais próximo de onde quero aplicar o mate e vou repetir exatamente os mesmos mates. Ou seja, entre estas duas faces quero um concêntrico, entre esta face e esta face quero um mate tangente e temos então o nosso cardan quase completo, faltando apenas a manivela cá em cima. Ora, a manivela vai ser outro conjunto independente e, para esse efeito, vamos então criar novamente outro conjunto, ok? Onde vou buscar o veio da manivela. Ora, como o veio é a peça base, é, digamos, o chassi da manivela, vamos criar, automaticamente vou só carregar aqui na tecla verde, no visto verde, e ela encontra-se fixa no espaço com as origens do conjunto e da peça coincidentes. Vamos introduzir agora as outras peças. Ora, eu não vou arrastar, eu quero inserir várias peças de uma vez só, então para esse efeito nós temos que utilizar o comando Insert Components e a técnica aqui é selecionar o braço e a maçaneta da manivela com a tecla Ctrl, clique no Open, as duas encontram-se selecionadas aqui na caixa de diálogo, começando pelo braço. Uma vez colocada, desaparece da lista. Tem agora a manivela, a maçaneta selecionada. Posiciona a maçaneta e a caixa de diálogo é automaticamente encerrada. Ou seja, muito rapidamente inserimos várias peças de uma vez só no nosso conjunto. Vamos então agora introduzir as relações entre elas. Ora, arrastando isto e carregando a tecla Alt, aqui vai ser concêntrico. Ok? Entre esta face e a face inferior vamos dar coincidente. E, finalmente, só precisamos de bloquear esta rotação, tornando estas duas superfícies coincidentes, porque estas duas peças encontram-se modeladas com as cotas exatamente iguais. E, ao aplicar estes três mates, o braço da manivela ficou completamente fixo no espaço. Ou seja, bloqueei todos os graus de liberdade disponíveis. E isso pode ser observado na área de operações, em que não tenho nem a letra F, nem o sinal menos em frente ao nome da manivela, e se tentar arrastar a manivela no espaço, obtenho a mensagem que o componente está completamente definido e não pode ser movido.
O próximo passo é então colocar aqui a maçaneta. Ora, a maçaneta eu podia dar um make de concêntrico entre estes dois, e podia dar um make de coincidente entre estas duas que aqui estão, mas vou-vos mostrar um mate avançado que permite fazer esta operação num único passo. Este mate avançado é um mate de Profile Center, em que só tenho que selecionar a face circular da maçaneta, a aresta do furo do braço, e basicamente o que foi feito é que a aresta circular foi centrada na face circular também da maçaneta. Posso ainda inverter os mates, não é? Pode ser paralelo ou antiparalelo, e podemos ainda alterar aqui algumas distâncias, por exemplo, pôr isto a 5 mm para cima ou para baixo, e eventualmente bloquear a rotação, fixando completamente a maçaneta no espaço. Ou seja, este Mate Profile Center, que foi introduzido recentemente no SolidWorks, permite, de uma forma muito rápida e muito simples, aplicar vários mates num único passo. Neste caso nós queremos a distância 0 e queremos que a maçaneta possa rodar sobre o eixo, e cá está o movimento que a maçaneta pode fazer. Agora só preciso gravar o conjunto, a manivela, e temos o conjunto criado. Para inserir este conjunto no conjunto principal, vou separar as duas janelas, vou colocar as duas janelas visíveis, e temos duas hipóteses. Não é? Ou posso repetir os vários procedimentos que foram criados anteriormente de insert components, vir aqui à biblioteca, ir ao explorador do Windows, ou, se quiser aproveitar uma destas peças deste conjunto, basta arrastar da árvore de operações, okay? Muito importante, tem que ser da árvore de operações, para dentro do outro conjunto, ou então, se eu tentar arrastar da área gráfica, não consigo, okay? Ou então, neste caso, como eu quero a manivela completa, vou arrastar a manivela para dentro do outro conjunto. Uma vez feito este procedimento, posso encerrar o conjunto da manivela, e só precisamos então agora dar as relações ou os mates entre eles. Ora, estas duas são concêntricas, esta daqui, esta face e esta face não podem ser coincidentes, têm que ser paralelas, porque tem uma folga entre elas. Aí o mate coincidente iria entrar em conflito com o mate de concentricidade. E finalmente vou encostar aqui o topo do veio da forquilha ao topo do furo da cavidade ali da manivela, e mais uma vez, como as cotas se encontram corretas, não existem interferências entre as duas peças, e temos então o nosso conjunto de cardan praticamente criado. Falta-nos só agora então analisar este mesmo conjunto, isto voltando a referir as interferências. Ora, nós temos aqui peças, temos aqui o subconjunto, e alguns de vocês que possam estar um bocadinho mais atentos já devem ter reparado que existem aqui algumas posições do cardan em que as forquilhas vão entrar em interferência uma com a outra. Ora, se nós colocarmos o conjunto nesta posição e analisarmos as interferências, Evaluate Interference Detection, podemos ver que não existem quaisquer tipo de interferências entre as peças. Mas, se colocarmos o cardan nesta posição que aqui está, e voltar aqui ao comando de interferência, podem ver que existe aqui uma interferência, as peças são colocadas transparentes, e a região de interferência fica assim encarnado. Ora, isto, logicamente, se nós fôssemos tentar montar este conjunto e analisar a interferência aqui, não haveria qualquer problema, mas assim que fôssemos colocar, não deveria ser muito agradável. Vamos então alterar a geometria de forma a que esta interferência seja completamente eliminada. Se quiserem analisar o conjunto em si, vocês têm aqui no separador Evaluate do conjunto interferências, clearance, ou seja, afastamentos entre peças, alinhamentos de furos, e as ferramentas normais também existem em peça, não é? Medição e propriedades de massa. E ainda outro comando que é o Performance Evaluation, que nos mostra todas as propriedades deste conjunto.
e já voltamos lá mais à frente. Ora, falando aqui em interferências, já reparamos que quando estamos nesta posição temos uma interferência entre as duas peças, entre as duas forquilhas. Como é que vamos corrigir esta situação? Basicamente teremos que alterar a geometria. Muito bem, como é que vamos fazer isso? Uma das formas é clicar na peça e abrir a peça em questão. Abrimos a peça e vamos ter que alterar a geometria da forquilha de forma a eliminar ali aquela diferença. Duas sugestões, boleado ou chanfro. Outra sugestão seria eventualmente abrir mais a distância entre as duas faces. Mas vou optar pela mais fácil, que é efetivamente aplicar aqui um boleado, neste caso na ordem dos 2,5 mm. Alterando a peça, só preciso de fechar, gravar a peça e atualizar a informação no conjunto e podemos ver então que ali o boleado foi aplicado e já está visível na forquilha macho. Se voltarmos outra vez aqui à detecção de interferências nesta posição, podemos ver que já não existe qualquer interferência entre as peças. Outra forma de analisar, eu vou só voltar aqui um bocadinho atrás e vou apagar o boleado. Porquê? Porque realmente, se nós colocarmos a peça numa posição em que é fácil de ver a interferência, podemos aperceber deste problema, mesmo através do comando de interferência. Mas caso ela esteja numa posição em que isso não acontece, é muito fácil nós cometermos o erro de ok, as peças estão boas para produção, vamos produzir e depois quando vamos montá-las e trabalhar com elas, vamos ter problemas. O software, o SolidWorks, também permite analisar as interferências de uma forma mais dinâmica. Voltando aqui ao separador Assembly, temos aqui o comando Move Component. Ora, este comando está ativo, a regra geral, quando nós arrastamos com o botão direito ou com o botão esquerdo as peças, mas se nós acedermos à caixa de diálogo, temos aqui mais algumas opções, sendo que uma delas é exatamente a detecção de colisão. Ora, durante a detecção de colisão, nós queremos analisar somente as duas forquilhas. Queremos que as peças parem quando entrarem em colisão e vamos então resumir aqui o drag ou o movimento das peças. E podemos ver que quando arrastamos as peças, quando movemos as peças, as faces que supostamente vão interferir automaticamente ficam a azul e o SolidWorks bloqueia o movimento do conjunto. Isto significa que, ok, não temos só uma zona de interferência, temos aqui duas, que acaba por ser equivalente. Significa que, provavelmente, do outro lado também vamos ter problemas. Ora, desbloqueando o Stop at Collision, ou seja, desativando, o que vai acontecer é que quando começarmos a rodar então a manivela, podemos ver que todas as faces que estão a interferir automaticamente ficam pintadas de azul e podemos ver as várias zonas problemáticas do conjunto quando ele estará no seu funcionamento normal, digamos. Ainda existe aqui a possibilidade de passar um som, neste caso vocês não ouvem, mas eu no meu computador ouço, que é um som de aviso quando existem colisões, caso ela não esteja visível, caso ela, por exemplo, se eu estiver a rodar a peça nesta posição, eu se calhar não consigo ver onde é que ela está a interferir, mas tem indicação sonora que existe uma interferência entre as peças. Significa então vamos ter que aplicar os boleados nas duas forquilhas. Ora, já vos mostrei uma forma de aplicar o boleado na forquilha. Uma delas é, efetivamente, abrir a peça, aplicar o boleado, gravar e fechar a peça e atualizar a informação no conjunto. Outras é editar a peça dentro do próprio conjunto. Para esse efeito, clique na peça que quer editar e das duas uma, ou vamos aqui à opção de Edit Part, ou vamos aqui à opção Edit Component, embora tenham nomes diferentes nos ícones, acabam por ser a mesma operação, e entramos em modo de edição de componente. Como é que eu sei que estou em modo de edição de peça neste momento? Ora, facilmente é identificável porque as restantes peças ficam transparentes. Okay? Automaticamente o Command Manager fica com os comandos de peça disponíveis, ou seja, Features, Sketch, Surfaces, Sheet Metal, Elements e afins. Tenho ainda a indicação na árvore de operações, a peça fica azul, que é a peça que está a ser editada. O comando de confirmação, temos aqui a opção de sair do modo de edição de componente. E na barra de estado, temos aqui a mensagem de Editing Part.
Neste caso, só precisamos então de ativar o comando fillet, selecionar mais uma vez as duas arestas, 2,5 e aceitar. Esta opção das peças translúcidas normalmente é a opção que vem por defeito no SolidWorks. Pode às vezes causar alguma confusão durante a edição de peças e para esse efeito é possível desligar a transparência através desta opção que aqui está, que é fazer aqui opaco e automaticamente todas as peças retomam a sua aparência original, a aparência que nos foi aplicada em peça, e podemos continuar a editar a peça em questão. Como é que eu sei, mais uma vez que estou a editar uma peça? Edit Component, a peça está azul na árvore de operações, e se eu clicar nela, ela é evidenciada na área gráfica. Edit Component do lado direito e Editing Part aqui na barra de estado. Ora, esta peça já foi editada, já não precisamos mais de editar aqui, então vou sair do modo de edição de componente e vamos editar a forquilha fénia. Forquilha fénia temos que aplicar mais uma vez aqui o booleado, então vou editar Edit Part, Fillet, estas duas arestas que aqui estão, e aceitamos. 2,5, sai do modo de edição de componente e muito rapidamente temos a nossa peça editada. Reparem que esta edição pode ser feita mesmo a nível de cotas. Se eu, por exemplo, fizer duplo clique numa das peças, eu posso facilmente alterar a cota da manivela. Vou só reconstruir aqui. Okay? E ver como é que fica a peça no contexto global do conjunto. Ou 76.4, aceito no verde. E, como aceitei no verde, tenho a informação que a peça precisa ser reconstruída. Posso vir aqui ao semáforo ou fazer Ctrl V para construir a peça. Ou seja, a edição de peças em conjunto é muito fácil, é muito dinâmica, sem ser necessário abrir a peça de forma independente para editar. Quando for gravar o conjunto, é-nos apresentada a informação que existem peças que necessitam de ser gravadas porque foram modificadas, nomeadamente forquilha macho, forquilha fénia, o conjunto da manivela e a manivela braço. Vou dizer que sim, quero gravar tudo e automaticamente o ficheiro de peças está atualizado. Ora, já vimos então que a nível de interferências já não temos interferências ali, as peças já têm ali uma folga bastante generosa entre elas, mas falando em folgas, que é algo comum a todos os mecanismos com movimento, se calhar existem algumas regiões problemáticas na peça e é exatamente para isso que serve o comando Clearance Verification ou, de uma forma mais dinâmica, através do comando Move Component temos aqui a opção de Dynamic Clearance. Ora, eu quero avaliar a folga, mais uma vez, entre estas duas peças, porque o requisito mínimo de projeto é 1 mm de folga entre as duas forquilhas. E, quando for Resume Drag, não é? Quando for resumir aqui o movimento da peça, podemos ver que em algumas regiões do nosso conjunto existem distâncias mínimas de 0,08 mm, ou seja, muito abaixo do requisito mínimo que é 1 mm. Basicamente está a acontecer aqui nesta região e cá em baixo temos exatamente a mesma questão. Então significa que vamos ter que fazer mais uma alteração no nosso projeto, nas nossas peças, para eliminar estas folgas que aqui estão. E o procedimento vai ser exatamente o mesmo, ou seja, vamos aplicar aqui um boleado nas arestas exteriores e vou mostrar outra forma de trabalhar as peças sem sair do conjunto, mas sem ter todas as outras peças do conjunto visíveis. Ou seja, clicando com o botão direito em cima do componente que queremos editar, ou nos dois componentes que queremos editar, posso fazer Isolate, e todas as peças do conjunto são escondidas, exceto aquelas que nós selecionamos. Com a particularidade de que os mates mantêm-se ativos. Okay? Se eu sair do Exit Isolate e vier aqui isolar somente a forquilha macho, acontece exatamente o mesmo, ou seja, os mates estão ativos e a peça fica isolada no espaço. A partir daqui tem que editar o componente e mais uma vez aplicar então um boleado, vou deixar a mesma cota. Posso sair do Exit Isolate, ou seja, estou em modo de edição de componente, o conjunto continua relativamente dinâmico. Okay? E vamos então editar a forquilha fénia. Saio do modo de edição de componente, vou isolar a forquilha fénia, editar a mesma, aplicar o boleado,
sair do isolamento das peças. Voltando aqui ao Move Component, Dynamic Clearance, entre as duas peças podemos verificar então que a distância mínima entre elas já é de 1,04 mm, que já está dentro das especificações do projeto. Antes de terminar esta sessão, quero só mostrar aqui mais algumas questões relativamente aos conjuntos, nomeadamente o facto de nós termos um subconjunto de manivela, que quando aberto separadamente, a manivela tem movimento entre si, tem movimento de rotação, mas quando nós introduzimos esse subconjunto, ou esse conjunto dentro de outro, a manivela está fixa no espaço, ou seja, ela está fixa na posição em que se encontrava quando o conjunto da manivela foi gravado. Esta opção ajuda também, mais uma vez, na performance do SolidWorks, mas caso vocês pretendam ter este comportamento disponível no conjunto principal, só têm que clicar na área de operações no conjunto, na área de operações, e dizer que querem que este conjunto fique flexível. Desta forma, temos então a rotação da maçaneta disponível no conjunto principal e podemos continuar assim a verificar se o nosso cardan está a trabalhar como é previsto. E, finalmente, quero mostrar também aqui a questão do Performance Evaluation, onde nós temos todas as informações acerca do conjunto, para vocês poderem analisar se está tudo em ordem ou não. Por exemplo, o Assembly Rebuild Time é menos de 10 milissegundos, o que é muito bom, ou seja, a performance deste conjunto é boa. Não temos quaisquer componentes ou peças em versões anteriores do SolidWorks. O modo Large Assembly está desligado e temos 11 componentes dentro do nosso conjunto. Ora, se vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças, e com o conjunto de manivela temos 11 componentes no total, dos quais 10 são peças, ou seja, já não temos subconjunto, dos quais são 9, dessas 10, 9 delas são part documents únicos, ou seja, são peças únicas. 9 porquê? Porque nós temos 10 peças no total, mas temos 2 cópias da cavilha da configuração curta, e dos quais, destas 10 peças, temos 8 ficheiros de peça, pois temos aqui a cavilha repetida 3 vezes, mas na configuração comprida e curta, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total. Ou seja, a cavilha, neste caso, conta como uma única peça. Subconjuntos, temos um subconjunto, que é o subconjunto da manivela. Profundidade máxima do conjunto, 2. Ou seja, primeiro nível é o primeiro nível de todas as peças e componentes que vamos inserir até à manivela. O segundo nível é do subconjunto. E caso nós tivéssemos outro conjunto dentro do conjunto da manivela, iríamos atingir o terceiro nível, o nível 3. No total, 8 componentes do nível de topo, ou seja, os 8 componentes que estão aqui da base até à manivela. Nenhum deles em modo lightweight ou suprimidos. No total, 10 sólidos. E temos cerca de 20 mates a serem calculados, dos quais 16 se encontram no topo, ou seja, na primeira pasta de mates, e dos quais 4 são flexíveis e que pertencem à manivela. Se por acaso eu tornar a manivela rígida novamente, podemos ver que já não temos mates flexíveis e só temos os 16 mates de topo a serem calculados. Finalmente, gravação de ficheiros. Se vocês quiserem transportar este ficheiro para outro computador, normalmente a tendência para quem não está familiarizado com a estrutura de ficheiros do SolidWorks é agarrar no ficheiro de Cardan, que é o ficheiro de SolidWorks, ou seja, SLD SolidWorks ASM Assembly, e copiar para uma pen, para outra drive, e levar para outro computador. E o que acontece é que quando tentarem abrir este ficheiro, automaticamente todas as peças aparecem suprimidas, ou seja, todos os componentes do conjunto simplesmente ficam com este aspecto, ou seja, estão suprimidos, não estão ativos, e não têm qualquer geometria no vosso conjunto. Então, como é que nós podemos garantir que quando levamos um conjunto, quando queremos transportar um conjunto para outro hardware, levamos toda a informação necessária?
Ora, o SolidWorks disponibiliza uma ferramenta chamada Pack and Go, que está no menu File, Pack and Go, que permite exatamente garantir que levamos todas as peças que se encontram inseridas no conjunto e no subconjunto para outra pasta ou para um ficheiro zip, de forma a que não fiquemos sem informação total do conjunto. Este comando de Pack and Go está disponível não só através do menu File, mas também no explorador do Windows. Se vocês carregarem com o botão direito no Cardan, SolidWorks Pack and Go, e aparece exatamente a mesma informação. Okay? Da mesma forma que se vocês tentarem alterar o nome do ficheiro aqui, no explorador do Windows, vão ter problemas, porque o SolidWorks identifica que o ficheiro cavilha está inserido no ficheiro Cardan pelo nome do ficheiro. Então, se vocês quiserem alterar o nome, por exemplo, da cavilha, SolidWorks Rename, e podem ver que vou renomear o ficheiro cavilha para outro nome qualquer, e essa informação vai ser atualizada no ficheiro Cardan SLDASM. É muito importante estes dois passos, também quando quiserem copiar ou alterar nomes de peças dos conjuntos. Correto? Para a sessão de hoje, passei por todos os pontos que estavam previstos. Vai-vos ser disponibilizado 2 exercícios de treino na nossa página da Schedule, do curso, disponível em schedule.com, curso online Introdução ao SolidWorks, ou, se vier aqui à página, mais uma vez, Serviços, Formação, curso online Introdução ao SolidWorks. Está aqui, onde tem acesso às sessões anteriores, não só nos exercícios, mas também os próprios vídeos. Estão aqui todos disponibilizados. E também estão disponíveis, vão ser utilizados também na nossa página do YouTube, da Schedule, onde podem ter acesso somente aos vídeos e não aos ficheiros completos ou aos ficheiros de treino. Os ficheiros de treino englobam um conjunto rígido e um conjunto com movimento. Tentem, experimentem, apliquem as relações que achem necessárias, e vai ser disponibilizado também um pequeno ficheiro para guiar-vos na criação destes mesmos conjuntos, em que este conjunto com movimento segue mais ou menos a filosofia do que vos apresentei, em que a manivela vai ser um subconjunto à parte e os parafusos têm configurações diferentes, semelhante ao que aconteceu com a cavilha. Quero deixar-vos desde já o convite também para a próxima sessão, que vai ser sobre o desenho técnico de peças. Vai ser realizada no dia 13 de outubro, à mesma hora, às 11h30, e é uma quinta-feira. Muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima sessão.